Eu sou Rodrigo, Karen, Maristela, eu sou professor aqui do Unicamp, trabalho no grupo de pesquisa chamado MIDTIS, Mídia, Tecnologia, Discurso e Sociedade. A gente trabalha numa linha onde a gente tenta associar basicamente linguística computacional do corpus com linguística sistêmico-funcional, base anglo-saxã, basicamente por causa do parentesco das duas, né? Então a gente tem aquela perspectiva de pós-Saussuriana de pensar na linguagem como um elemento motivado socialmente, né, quebrando algumas das dicotomias básicas saussurianas, e como elemento probabilístico de escolha, né, onde você escolhe probabilisticamente montado e baseado nesse sistema social. Né. E já tem construído uma massa crítica com relação à produção de fake news e de linguagem em ambientes digitais em especial. Né. Nós continuamos. Bom, aqui é o caminho, né, mais ou menos da nossa apresentação, os objetivos, o aporte teórico, o resultado e considerações, se a gente conseguir chegar até o final. Tem bastante resultado para mostrar. Pode passar. Então, o nosso objetivo geral, né, é uma análise lexical dos comentários feitos em páginas de checagem de notícias falsas, especificamente a lupa e o fato fake, na época da eleição no Brasil em 2018. E específico é sistematizar essas escolhas de linguagem presente nos textos dos comentários e para verificar a avaliação e a percepção, né, dos usuários ali daquela rede, né, das páginas, quando eles tinham essa revelação da não veracidade, né, de coisas que eles estavam compartilhando, que eram discursos com propósitos políticos em várias mídias, né? Tanto as mídias sociais quanto na TV. A gente usa como aporte teórico o sistema da avaliatividade, ele tem raiz lá na linguística sistêmico-funcional, ele foi proposto por Martin Weiss em 2005 e ele é um sistema, né, com vários subsistemas, então a gente vai usar um dos subsistemas, que é a atitude, que é a posição que tomamos ao avaliarmos o mundo e expressarmos em sentimentos positivos ou negativos. Então ele abrange 3 regiões semânticas, que é a emoção, a ética e a estética, que seria respectivamente o afeto, né, que avalia os sentimentos humanos, o julgamento, as ações humanas, e a apreciação, as qualidades estéticas, que seria mais para coisas ou fenômenos. Pode passar. Aqui, né, como é que ele se divide, então, né, os 3 que foram falados anteriormente, mas a gente usa essas últimas categorias aqui, as 3 do afeto, 5 para o julgamento e 3 para apreciação. Então, a gente partiria para a parte de conceituação do que é uma fake news, mas daí acho que é a minha importância nossa tentar falar sobre um fenômeno que a gente está falando faz 3 dias em 10 minutos no meio de um trabalho, então dá-se por pressuposto todas as coisas que a gente já discutiu até agora, e a gente vai passar para a parte metodológica, né? Na parte metodológica a gente usou um software que hoje em dia já não está mais disponível, que é o NetVis, para uma coleta automática de posts. A partir disso, a gente conseguiu, nas páginas do Facebook da Fatofake e da agência Lupa, coletar tanto as postagens como os comentários que foram gerados a partir da postagem, para a gente produzir esse trabalho. Com os dados coletados, a gente partiu para o programa R, que faz uma série de dados estatísticos e combinação entre esses textos para a gente poder gerar a quantidade de dados, quais são os usos e as frequências de usos dentro desses comentários. E nesse sistema a gente usou esses 2 pacotes de dados especificamente para poder produzir os gráficos que vocês vão acompanhar na sequência. Eu quero só focar, pode passar para mim? Né, como foi o começo dessa coleta. Então a gente prestou muita atenção nessa notícia, chamou muita atenção para a gente, né, que são as 50 imagens mais divulgadas em grupos políticos de discussão, e essa foi justamente durante a época da eleição. Então a gente rodou o programa durante 2 dias, nos dias 17 e 18 de outubro do ano passado, e a gente coletou 11 postagens da Lupa e 15 postagens da Fatofake. Passa para mim. E aí aqui eu já coloquei essas 2 para vocês terem uma noção. Essas são as mais comentadas e mais compartilhadas, né? Aquela ali é sobre a entrevista que o Bolsonaro respondeu no SBT, o que era exagero, o que era verdade,
quanto de verdade tinha nessa notícia. E aqui a notícia que saiu que o Bolsonaro tinha sido apontado por uma fundação como o político mais honesto do mundo. Pode passar. Tá, em termos de resultados gerais, só dizendo que a gente vai, após disponibilizar todos os scripts disso publicamente, né? Tentar contribuir para a reprodutibilidade desse estudo em outras situações, né? Aqui a gente tem duas listas de palavras, na verdade, são as palavras estatisticamente mais importantes dentro do trabalho. A gente usou uma metodologia chamada contagem de termos por documento, né? Que ela pega as palavras mais importantes e joga mais repetitivas, que são as gramaticais, joga para baixo na importância estatística, pega as palavras de conteúdo e joga para cima, porque elas são mais raras, né? E mais combinatórias. A gente percebe que nas listas, né? A azul é a agência Luca, a vermelha é fato fake, a gente tem alguns dados muito interessantes. A gente tem os nomes das agências destinando como elementos muito importantes, são constantemente citados nos comentários, hashtags de caráter político, tanto de apoio como de não apoio à eleição de Jair Bolsonaro, que é o grande foco desses comentários, processos mentais, que são processos de cognição principalmente, de compreensão e de apreciação daquilo que está acontecendo no universo político, tendo novamente, alguns exemplos, o Jair Bolsonaro como centro, processos verbais, que são especificamente dos discursos reportados do Jair Bolsonaro e do Haddad, que vai fazer coisa importante como candidato em contraposição, pautas religiosas, são muito relevantes, muito importantes, por exemplo, como aborto, como Deus, e a avaliação dos candidatos e dessas pautas religiosas. Próximo, por favor. Aqui a gente traz alguns exemplos de algumas concordâncias para a gente, que, né, por exemplo, incesto entra como uma pauta religiosa bastante importante, né? Alguns candidatos são identificados como defensores disso e promotores disso, e a Venezuela entra como um xingamento comum dentro no momento, que é vá para a Venezuela, vá para Cuba, a Venezuela é melhor, por lá. Então o país é constantemente citado nessa estrutura, né? Próximo, por favor. Aqui alguns exemplos, né, com julgamentos quanto à capacidade intelectual dos apoiadores, né? Os bolsominions são tratados como não inteligentes e como ignorantes, né? Isso não. Próximo, por favor. Ao passo que o Bolsonaro, né? Isso não. Muitas vezes tratado como bandido, assim como o Bolsonaro também, né? Indiciado negativamente, né? Alguns processos, por exemplo, o bombando, que é um processo material, né? Ele tem uma relação avaliativa dentro de si mesmo, porque ele já indica na questão da construção de uma quantidade muito grande e frequente disso, né? A definição. Aqui a gente tem um gráfico bastante interessante, ele pega as palavras dos comentários das duas agências, né? Cruza e vê quais são as palavras mais comuns entre esses comentários. Quanto mais para o centro, mais próximo da linha e mais em azul, mais elas são divididas pelos comentários. Quanto mais longe e mais em cor cinza, mais específicas de cada comentário, de cada postagem, e mais raras elas são com relação ao seu outro lado, né? Então a gente pode observar que tem ali uma relação no meio muito grande, que fala de Bolsonaro, bandido, Haddad, corrupção, né? Risadinhas, né? Candidatos, etc. E as palavras que começam a ficar um pouco mais específicas de cada agência, em cima da frente, embaixo está a lupa, eu vim de graça, combater, analisar e páginas, né? Quer dizer, pode observar que na média, apesar das diferenças, o centro da discussão é muito similar. Ela navega entre Haddad e Bolsonaro e navega entre a avaliação da normalidade e da capacidade de governar e corrupção desses dois candidatos. Próximo, por favor. Aqui é uma rede de palavras, né, que determina como essas palavras se correlacionam colocacionalmente, né, para a gente ver. No centro, a gente tem Bolsonaro, fake e Haddad, está vendo ali no linha? Aqui a gente tem uma série de palavras que não se correlacionam entre si, mas se correlacionam com os candidatos. Obrigado. Uma série de palavras que não se correlacionam entre si, mas se correlacionam com os candidatos, são atribuídas a ela diretamente. E aqui uma série de palavras, que se correlacionam entre si e se correlacionam com o candidato, como povo, página, matéria, gente, bem. Bolsonaro é visto como um homem de bem, enquanto Haddad é visto como um corrupto a ser combatido por Bolsonaro, que não é, e o Haddad não é um homem de bem. Próximo slide, por favor. A gente tem a rede um pouco mais complexa aqui, mas o padrão se repete. A diferença básica é que o Haddad ele sai um pouquinho do centro e a gente tem aqui o caixa 2 do Bolsonaro. É bem naquela época que ele começou a ser acusado, né, do caixa 2, etc. E as pessoas começaram a usar hashtags como eu vim de graça, presidente, caixa 2 do Bolsonaro, né, senão, fiz de graça, né, por isso que fazer de graça ajuda, fiz de graça, vim de graça, né, candidato, governo, Bolsonaro de novo com uma hashtag. Né? E uma série de palavras que novamente não se correlacionam. Próximo. A gente fez um levantamento das palavras mais importantes, já que o Bolsonaro está no centro dessa rede de palavras.
qual palavra se relaciona com Bolsonaro. E mais interessante, no fato fake, Haddad é a palavra que mais se relaciona com Bolsonaro. Né? É bem interessante pensar isso. Haddad, PT, News, Caixa 2 do Bolsonaro, gente, bem, como avaliação de Bolsonaro como de bem, matéria, etc. Próximo. Se repete aqui com algumas diferenças, tá certo ou não? Já toca bonito. Com as mesmas coisas aqui, ela mais ou menos se repete, a diferença é que a hashtag aparece em primeiro lugar agora como mais correlacionada. Né? A gente não traz mais exemplos por falta mais absoluta de tempo, senão a gente teria uma extensa análise para fazer isso. Né? O que a gente tem? A gente tem discussões políticas, né, isso não, que desviam do tema original, que seria se a notícia é ou não falsa, se a imagem que está ali é ou não falsa, que seria a promoção da discussão que as agências queriam. Né? Elas são hashtags que, de uma forma geral, exigem a apuração de órgãos públicos, são clichês de agressão política, né? Bastante comuns, né? A influência de escolhas motivadas pelo contexto da situação, eu vim de graça, STF, providências, Caixa do Bolsonaro, estão ali localizadas naquele momento. Tem uma relação comparativa entre os candidatos, né? Isso não, se enaltece um candidato, no caso do Bolsonaro, pela avaliação negativa do outro, que é o Haddad, quer dizer, não é que o Bolsonaro é bom, é o Haddad que é pior. Essa é a construção semântica que a gente tem ali. Né? E há uma forte construção negativa com relação ao partido pertencente ao Haddad, que é o PT. E há pouca ou nenhuma reflexão sobre os trabalhos da agência de desmentir essas fake news dos comentários. As pessoas são mais interessadas assim, construir os seus atos políticos do que propriamente dito, refletir sobre a veracidade ou não do que as agências colocam. É isso que a gente tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Estamos disponíveis